mas eu acredito que essa série foi extremamente necessária para nós. Eu espero que você tenha refletido bastante após os cultos durante a semana, nas palavras que têm sido ministradas aqui nessa casa. Toda palavra que você ouvir, entenda como um movimento de Deus. O Senhor está falando e Ele espera de você uma resposta, e Ele espera de você um posicionamento. E quando o Senhor está falando conosco, a gente precisa estar com o coração completamente aberto para receber. A minha palavra hoje, ela não é sobre temor. Não é sobre isso que eu vou ministrar. Mas enquanto eu estava na adoração, desde quinta lá na sala de oração, o Senhor tem falado muito comigo sobre esse peso, esse batismo de temor que nós precisamos receber nos últimos dias. E às vezes nós ouvimos, nós temos até conhecimento de algumas coisas, nós até temos um certo conhecimento sobre o Evangelho, mas às vezes quando nós saímos desse ambiente, tudo aquilo que nós recebemos se dissipa. E às vezes é porque nós não tememos. Nós não temos essa consciência que nós estamos diante da face de Deus. Nós estamos diante da presença de Deus. Não só aqui, todos os dias. O Senhor nos vê. Então tudo que nós recebemos precisa ser gerado em nós com santo temor. Não é um medo, mas é um respeito, uma reverência, uma profunda reverência, um respeito àquilo que Deus fala. E aí veio no meu coração uma passagem que fala assim: o homem é como um sopro e os seus dias como uma sombra passageira. Talvez você está aqui, você já ouviu, ou talvez você nunca ouviu o Evangelho de forma completa, ou você teve apenas micros contatos com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Deus. Mas eu quero te lembrar, dê ouvidos, porque a nossa vida, ela é como um sopro. O Senhor fala que a nossa vida, ela é breve. Então nós não podemos ser tardios a responder, tardios a nos arrepender, tardios a nos dobrar. Sim, às vezes nós entraremos em processos, mas nós precisamos estar disponíveis para que o Senhor faça em nós e conserte em nós aquilo que Ele precisa fazer. Então, que Deus Ele nos batize com santo temor. Santo temor para que a gente entenda essa mensagem, santo temor para que a gente viva essa mensagem. Nós carecemos dessa postura, temer a Deus. Sim, Deus é o nosso amigo. Ele é alguém íntimo, mas Ele é soberano, e Ele é alto, que Ele é incomparável e Ele é grande. Vocês têm noção da grandiosidade de Deus? Como nós podemos escolher como nos portar diante de Deus? Como nós podemos escolher qual é o tipo de resposta que nós vamos dar, porque aquilo nos agrada mais? O Senhor é digno da nossa totalidade. O Senhor, Ele é digno da nossa vida de forma integral. Amém? Quero que vocês já abram aí 1 Timóteo comigo, capítulo 4, por favor. Amém, amém. Vamos lá que eu quero situar vocês, do que está acontecendo na carta de 1 Timóteo. Vamos lá, Paulo, ele está enviando Timóteo para a igreja de Éfeso. E, gente, essa igreja estava um completo caos. E quando eu falo caos, literalmente é um grande caos. Então, o que estava acontecendo ali? Haviam mestres, homens, que estavam dissipando de maneira errônea a mensagem de Jesus, o Evangelho. Havia homens que ficavam discutindo teologia de forma fervorosa, sendo que aquela discussão ela não agregaria na edificação da igreja. As mulheres com um poder aquisitivo maior usavam o culto para fazer um desfile de moda, e elas também usurpavam
de uma posição de autoridade na igreja. E Paulo, ele começa a dar algumas diretrizes para Timóteo, porque os homens mais velhos estavam excedendo na bebida e eles estavam dessa forma fazendo com que a reputação de Jesus fosse manchada naquela cidade. As viúvas mais velhas estavam sendo esquecidas, porque essas mulheres que usavam culto para ser um desfile de moda estavam pegando a oportunidade das mulheres viúvas receberem uma oferta, e aí elas iam para sua casa e elas dormiam, enquanto as mulheres que necessitavam não recebiam nada. Então, quando Paulo ele envia Timóteo para aquela igreja, era uma igreja que precisava de um certo conserto, que precisava de um certo alinhamento. Então, durante ali o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, Paulo ele vai dar algumas diretrizes de como o povo deveria se portar, como deveria ser o procedimento dos diáconos, dos presbíteros, como as mulheres deveriam se vestir, como os servos deveriam respeitar os seus senhores, os escravos, os seus senhores. Então Paulo ele começa a mostrar que eles precisavam ter um certo procedimento. E essa missão de Timóteo era um pouco que difícil, gente. Porque quando a gente vai ler um pouco mais abaixo, ali no capítulo 4, vai falar que Timóteo ele era um menino jovem. Então vamos colocar ali que ele tinha até uns 30 anos. Tá, gente? Não é jovem de adolescente, mas é um jovem, como a gente já foi chamado, até uns 30 anos. E era algo muito desafiador, porque imagina, um jovem tendo que confrontar em amor um homem de posição na igreja mais velho, com mais experiência, porque estava excedendo no álcool. Aquilo era muito desafiante. Mas Paulo falou para Timóteo, olha, você recebeu por imposição de mãos algo da parte de Deus. Então eu te envio para que você faça um alinhamento nessa igreja. Então era um pouco dificultoso. E Timóteo, ele é inserido exatamente nesse contexto. Não era uma igreja que estava facinho. Era uma igreja que estava em uma certa dificuldade. E Timóteo, ele tem uma missão de não só proceder de maneira santa, porque Paulo também fala para ele assim, olha, você precisa ser nutrido por essa sã doutrina, para que os outros também possam ser nutridos por essa mesma verdade. Então, Timóteo ele precisava ter uma postura diante daquela situação, para que ele ensinasse como as pessoas deveriam se portar, já que elas receberam o Evangelho. Quando nós recebemos o Evangelho, nós recebemos também um combo. Nós recebemos pela graça, nós recebemos a justificação, nós fomos redimidos, tudo isso é muito bom, mas nesse combo de salvação, nesse combo de nós podermos nos achegarmos novamente para Deus, Ele traz para nós algumas posturas que nós devemos ter. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Já que todos que estão aqui sentados, de alguma forma, reconhecem que Jesus é o nosso Salvador, de que Ele morreu na cruz por nós, de que Ele nos libertou, nos salvou dos nossos pecados, isso precisa criar em nós uma resposta. E a nossa resposta é a forma com que nós nos posicionamos dentro da casa de Deus, mas também fora dela. Porque para aqueles homens que estavam se excedendo, eles precisavam ser calados na igreja, eles precisavam receber uma repreensão, porque o testemunho de Jesus estava sendo ferido. Nós precisamos entender que o testemunho de Jesus é pronunciado por nós. Então a forma com que nós falamos, a forma com que nós reagimos, a forma com que nós trabalhamos, a forma com que nós lidamos com o nosso casamento, a forma com que nós lidamos com os nossos filhos, a forma com que nós lidamos com as nossas finanças, a forma com que nós vivemos igreja, passa uma mensagem. Passa uma mensagem para quem está lá fora. Quando as pessoas nos encontrarem, elas precisam ver o Evangelho de Cristo, não o Evangelho que a gente decidiu criar para nós. Elas precisam ver um Evangelho sem fermento,
Um evangelho onde a nossa opinião ela não cabe. Presta atenção. No evangelho não cabe a nossa opinião. O evangelho é a opinião de Deus. É a opinião sobre o plano perfeito dele, é a opinião dele sobre nós. Não é sobre o que nós pensamos que ele deveria fazer. Então existe uma postura que o Senhor requer de nós. Vocês não precisam abrir. Eu vou ler aqui o que fala em Romanos 12, que é um texto extremamente conhecido. Tenho certeza que você já ouviu alguma vez alguém falar ou mencionar esse texto. Romanos 12, 2 vai falar: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem. É como se Paulo, de forma indireta, estava dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou te enviando para uma igreja, para uma cidade com esse tipo de comportamento. Você não deve se amoldar. Pelo contrário, você deve guardar a sã doutrina. Você deve, na verdade, pelo Espírito Santo, convencê-los a se moldar pelo Evangelho. E essa palavra aqui, amoldar, em algumas versões vai estar transformar-se, tem origem da palavra metamorfose. É uma transformação que ela acontece de dentro para fora. É uma transformação que acontece aqui primeiro. Por isso ele fala: vocês devem ter a mente de vocês renovadas. Porque não é só, gente, o que nós sabemos, mas é a forma com que nós sabemos. Porque nós somos simplesmente nós somos bem capazes de distorcer aquilo que nós ouvimos. Nós temos essa capacidade. Eu tenho essa capacidade, você tem essa capacidade. Nós podemos distorcer, mas a nossa mente ela precisa passar por uma renovação diária. Quando nós olhamos para a Escritura, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos revele qual que é a mensagem de Jesus, sem interferência nossa, para que a partir disso a nossa mente ela seja renovada e a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós falamos aqui sobre se amoldar, é como se você fosse fazer um bolo na sua casa. O que você faz? Você faz a massa e depois você coloca em uma forma para que ela se amolde da forma com que você deseja. Então, não é a palavra que deve se encaixar em nós, mas é nós que devemos entrar na palavra até que nós tenhamos a sua forma, o seu jeito, o seu proceder. Então a mensagem do Evangelho precisa nos moldar, precisa acontecer em nós uma metamorfose. E aí eu quero ler também com vocês Levítico 18, 2, que me chama muita atenção esse texto. Diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não siga as práticas deles. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus estatutos e sigam-nos. Olha o que Deus está falando para o seu povo, gente. O povo de Deus foi retirado do Egito, foi tirado de uma cultura. E o Senhor havia prometido para eles uma terra nova. Só que havia também uma cultura naquele processo ali, que era a cultura dos cananeus. Então Deus está falando assim: meu povo, prestem atenção. Vocês não devem se amoldar pela cultura dos cananeus. E vocês também não devem viver na prática do Egito, porque eu já retirei vocês de lá. Existe uma nova terra, e essa nova terra ela possui uma nova ordenança. Ela possui um novo preceito. Ela possui um novo jeito de se viver. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. A Ariadna, ela é nutricionista. Imagina se a Ariadna, ela
ela não fizesse nada que uma nutricionista faz, será que eu iria nela? Será que eu ia querer ir nela, se nem mesmo ela tem o resultado que ela promete? Será que se o Eduardo e a Gisele fossem personal trainer e eles fossem um pouco mais robustos, não quero... um pouco mais robustos, será que a gente colocaria, será que a gente se sentiria seguro de pagar eles? E por que a gente é cristão, mas a gente acha que a gente tem que viver de uma forma onde a gente não entrega o evangelho por essência? Meu Deus. Porque a gente quer que um profissional nos entregue no seu modo de viver, no seu estilo, na forma com que come, aquilo que ele acredita. E por que nós não entregamos para o mundo lá fora aquilo que nós cremos? É incompatível. É incompatível eu vender uma semijoia que nem mesmo eu uso. Como eu vou pregar uma mensagem se nem mesmo eu a vivo? Se nem mesmo eu me dobro diante dela? A unção, ela não vem por muito saber, mas ela vem por muito se render. Homens e mulheres ungidos, não é porque eles são bons, não é porque eles têm milhões de dons, mas é porque eles decidiram viver na sua essência a mensagem do evangelho. Aquilo que nós cremos tem o poder de nos amoldar. Então, se nós vivemos em um ambiente onde alguém só come miojo, provavelmente a gente vai comer só miojo. Se a gente vive em uma casa onde só come doce, talvez os nossos filhos vão comer muito doce. Então nós precisamos entender que aquilo que nós cremos molda a gente. Às vezes você está tentando mudar a sua prática, mas você precisa mudar primeiro a sua mentalidade. Precisa começar aqui em você. Precisa começar dentro de nós. Nossa. O nosso padrão é o Senhor. Devemos guardar a sã doutrina, como Paulo disse para Timóteo, para que ele guardasse, tanto nas cartas de 1 Timóteo, como também na 2. Timóteo, guarde a sã doutrina. E o que seria essa sã doutrina? Quando nós ouvimos, parece ser uma coisa difícil de se entender, mas a sã doutrina, ela é um resumo de ensinamentos bíblicos tão fiéis à Bíblia. Então, é ali um resumo de como você deve viver, sendo fiel às Escrituras. Mas a sã doutrina, ela também é útil para a vida. Eu acho que foi o Asaf, eu não me lembro, mas eu acho que ele falou sobre fé e obras. Não me lembro se foi ele ou se eu estou tirando de algum lugar. Mas eu acho que foi ele. Gente, não existe uma fé onde não existe uma obra compatível. Essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas. E aí no texto, vocês abriram 1 Timóteo 4? Eu vou ler aqui o comecinho com vocês, que eu vou discorrer um pouquinho desse começo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Vou parar aqui. Eu quero trabalhar agora com vocês 3 coisas: hipocrisia, mentira e mente cauterizada. Quando nós lemos esse versículo, nós pensamos assim: meu Deus, eu jamais cairia no ensinamento de um falso mestre, de um falso professor. Não, que isso? Eu tenho anos de evangelho, eu já li tanta Bíblia, eu já ouvi, eu sempre estou na igreja, então eu não cairia em nenhum ensinamento desse tipo. Só que às vezes, de fato, a gente não vai cair sobre alguém que é muito escandaloso.
vai pro YouTube, né? Qualquer coisa depois corta. Ninguém vai cair na pregação do Valdomiro, certo? Ok? Ninguém vai cair na pregação do Valdomiro. Tudo bem, já está escrachado. Vocês já sabem, vocês já entendem que não. Mas às vezes nós caímos naquilo que é sabor evangélico. Se alguém ouvir daqui uns anos essa mensagem, vai ficar confuso o que seria sabor evangélico. Mas tudo bem. Às vezes a gente não vai tropeçar na pedra da Gávea, igual o Davi Cardoso falava. Vai ser nas pequenas pedras. Aquilo que parece ser uma verdade, mas foi distorcida para te agradar. E porque ela te agrada, você abraça. Porque é gostosinho. Então você simplesmente não consegue rejeitá-la. Você abraça. Porque foi compatível com o que você pensa, com a sua opinião, com o seu ego, com o seu orgulho. E aí você abraça. E ela parece um evangelho. E sabe qual que é o perigo disso? Porque talvez você nunca seja um Valdomiro, mas talvez a gente seja um falso mestre que diz para as pessoas sobre o sabor evangelho. Às vezes, por não crer em totalidade no evangelho, quando nós vamos conversar, quando nós vamos dar um conselho, quando alguém traz algo para nós não pregamos o evangelho por completo. A gente prega o sabor evangelho. E a vida dos falsos mestres, ela era regada por uma hipocrisia. E, gente, o que é hipocrisia? Hipocrisia era como os fariseus, que vocês também já devem ter ouvido muito. Por fora pareciam estarem justos ao povo, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e maldade. Talvez você não vai ser o Valdomiro, como eu disse, mas talvez eu e você vamos estar cheios de hipocrisia e maldade e estaremos pregando o evangelho confortável a nós. Essa mensagem é para que nós venhamos rever o nosso procedimento. Será que aquilo que você fala é aquilo que você vive? E eu fiquei me perguntando muito isso, gente. Senhor, será que aquilo que eu falo, eu estou realmente disponível a viver? Ou será que quando eu estou diante de uma situação, eu apenas aconselho, porque é mais fácil o outro viver, não é? É mais fácil o outro viver alguma coisa do que às vezes a gente viver. Porque às vezes aquilo vai implicar em nós um certo sacrifício, uma certa renúncia, uma certa postura diferente. Às vezes aquilo que é verdade vai mexer no seu bolso, então calma aí, não é assim também. A verdade é para o outro, mas não é para mim. Então nós precisamos analisar se de fato aquilo que nós estamos falando, nós estamos vivendo. E gente, isso não é acusação, isso é graça de Deus. Porque vocês têm noção que é poder passar uma vida inteira se enganando? Dizendo que eu sou um bom cristão e na verdade nós não estamos revelando o evangelho de verdade? Eu me perguntei, gente. Paty, imagina você chegar no final da sua vida e você descobrir que você não foi o que você viveu. De alguma forma o Senhor está pedindo um conserto em alguma área da minha vida. Se o Senhor me chamou de hipócrita em alguma área, eu preciso consertá-la. Porque isso é graça de Deus. Arrependimento, gente, é o poder de recomeçar. E a verdade é que a gente sempre vai precisar estar recomeçando. Deixa eu te falar isso. Você vai cair. E você vai precisar recomeçar com Deus. Então, se o Senhor nos aponta, a mesma graça que nos cobre para que a gente abandone o pecado é a mesma graça que nos capacita a abandoná-lo e viver o evangelho de verdade. E aí, o que seria não ter uma vida hipócrita? Então tá, Paty, se hipócrita é fazer um teatro, o que seria não viver nessa hipocrisia? Olha o que Paulo ele vai falar em 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida,
que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Viver uma vida não hipócrita é ter uma fé que você não finge. Presta atenção, guarda isso. Fé não fingida. Ah, eu não quero ser hipócrita, então não finja uma fé. Não finja que você é alguma coisa, seja de verdade. Talvez você esteja no processo e tá tudo bem, viu? É igual quando você casa, aí você briga lá, você tá com raiva. Aí você vai, tá bom, perdoa. Às vezes não aconteceu totalmente ali no seu coração, mas você se dobrou àquela verdade. Então, não finja a fé de vocês. Que eu não finja a minha fé. Que eu não finja um proceder para que eu me pareça espiritual aos olhos, para que eu carregue a nomenclatura de cristãos, mas não seja. Sabe por que as pessoas não gostam de crente? Porque a gente tem uma fé fingida. Porque a gente fala e a gente não vive. Então o Senhor nos chama para viver essa fé que nós proclamamos. Às vezes a gente não vai abrir a nossa boca e vai pregar na rua, mas às vezes o seu proceder ali vai ministrar Jesus em alguém. A forma com que você lida com as suas finanças, a forma com que você cuida do seu filho, a forma com que você age no seu trabalho vai criar uma pulga na orelha. Cara, por que essa pessoa não se deixa moldar? Tem alguma coisa diferente. E talvez essa pergunta vai ser o que vai aproximar as pessoas do Evangelho, porque elas vão querer saber. Nesse versículo, ele também vai falar que esses homens, eles são mentirosos. Mentira é um negocinho complicado, né, gente? Porque às vezes a gente mantém esse pecado da mentira, só que é muito interessante, porque igual eu falei pra vocês, a gente pode distorcer a Bíblia. E às vezes a gente mente. E sabe o que a gente fala? Não é que eu menti, é que eu só não quis desagradar. Aí essa pessoa, ela falou pra mim assim, vamos em tal lugar, eu já tinha no meu coração assim, eu não vou nada, na hora que chegar perto eu vou falar pra ela que eu tô cansado. Você já tinha no seu coração que você ia mentir. Só que aí você falou assim, não, sabe o que é? É que chegou lá, fiquei com medo de desagradar, eu tive que inventar uma história. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. Nós precisamos ser sinceros de forma equilibrada e de forma santa, mas nós precisamos ser sinceros uns com os outros. Nós precisamos retirar a mentira dos nossos lábios. Olha as características desses falsos mestres. Se nós temos essas características em nós, talvez nós estejamos anunciando algo que não é o Evangelho. E olha o que vai falar em Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Antes de conhecer Jesus, nós tínhamos uma prática, mas era uma prática compatível a quem não conhece a Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos novas vestes em Deus, nossa prática ela precisa ser transformada também. Isso é uma renovação que acontece em nós. O Senhor vai nos ensinando aos poucos qual que é a cultura do reino de Deus. Amém? Outra característica que os falsos mestres eles vão ter é uma mente cauterizada. Eu diria aqui que a mente cauterizada é o oposto de mente renovada. Cauterizada nessa passagem, a palavra grega ela é traduzida e ela traz uma ideia de marcar com ferro um escravo ou marcar com ferro um gado. Então hoje nós não temos escravos, mas nós temos proprietários de gado. Então quando a pessoa ela compra um gado ali, ela tem, não sei se fala rebanho, ela tem ali uma quantidade de gado, para que aquele gado,
para que as pessoas entendam que aquele gado é propriedade dela, eles vão lá, não sei se vocês já viram, e marcam com ferro a pele, para que eles possam entender que tem um proprietário. Então, se esse boi fugir, quando eles olharem aquela marca, vai entender que é propriedade de tal pessoa. Só que quando você marca um gado, aquele local fica insensível. Gente, isso aqui é muito sério. Às vezes nós estamos na igreja e nós estamos insensíveis àquilo que nós ouvimos. O evangelho é pregado, a verdade é proclamada, mas você não consegue recebê-la. Isso é porque a sua mente ela está cauterizada, sem sensibilidade. Quando você corta um lugar e você fica ali com uma cicatriz, quem já queimou vai entender isso. Quando você passa ali, você perde aquela sensibilidade. Só que, gente, isso é muito sério. Porque nós podemos estar aqui, sentarmos de domingo a domingo, acumularmos os nossos 20, 30 anos de evangelho e nós continuarmos com a nossa mente completamente insensível às verdades que são proclamadas aqui. Ah, isso não é pra mim, que é isso? Sou experiente, não. Paty é novinha, né? Muito conhecida da vida. Pregou ali, até que é legal a mensagem dela, mas eu sei mais. Tenho experiência de vida e essa experiência, ela me faz estar acima do evangelho. E aí a minha mente, ela fica insensível. Nós precisamos ser aqueles que discernem os falsos mestres dos últimos dias. Mas também nós precisamos andar de forma diligente para que nós não sejamos um. Para que a gente não proclame um evangelho misturado, sabe? Aquele evangelho que tem você, que tem um pouquinho de coach, que tem um negocinho ali, que tem um negocinho aqui, mas a gente fala que é cristão. Então que as nossas mentes, elas recebam essa vida de Deus. A minha oração é para que você receba a vida de Deus, para que você não seja tomado por essa insensibilidade. Talvez várias vezes você já teve vontade de se dobrar a mensagem, mas você pensou, mas como que vão me ver me dobrando a isso? Cara, se você não se dobrou aqui, então chegue na sua casa e se dobre lá, para que você seja salvo desse engano, dessa mentira, disso que te trava, que te toma, que te cerca, que te embaraça. Amém? Precisamos tomar cuidado com aquilo que tem sabor evangélico. Deus quer que você seja feliz. Isso é uma verdade, gente? É uma verdade. O Senhor quer que a gente seja feliz, que a gente se alegre na presença dEle. Mas às vezes, essa frase ela é usada para nos manter no pecado. Não, que isso? Eu não preciso tomar essa decisão, Paty. Eu só quero ser feliz. E Deus quer que eu seja feliz. Então quando alguém vai te confrontar, e às vezes nem é confrontar, na verdade, vai ter uma conversa com você, você usa essa frase para tampar o seu pecado. Porque importa que no final, não que você seja salvo, mas é que você tenha uma vida feliz. Que, nossa, vamos idolatrar a felicidade. Um pouquinho de serotonina pra gente. Comece o dia orando forte, que seu negócio prosperará. Essa frase é usada para Jesus ser um amuleto. Que isso? Como cristão, Paty, eu não devo orar pelo meu negócio? Lógico, eu oro também. Mas às vezes, a semana inteira, você nem quis falar com Jesus. Mas para abençoar o seu negócio, você lembrou da pessoa de Jesus. Olha o amuletinho lá. Não, vamos passar um olhinho ungido, né? Nos 4 cantos assim da porta, que o Senhor vai prosperar. Mas aí na hora de arrepender, o evangelho não serviu. Mas na hora de mudar, o evangelho não serviu. Mas na hora de prosperar o nosso bolso, que é isso, Jesus é uma bênção. Então sim, o Senhor, Ele quer nos abençoar. Mas nós não podemos inverter as coisas. Jesus, ele não quer ser usado, gente.
Ele não quer ser usado. Você pode até usar, e às vezes você está achando até que você está usando Jesus. Mas às vezes é que você trabalha muito mesmo, e aí lógico que você ganha bem. Mas às vezes nem é Jesus, é só a graça comum que está sobre todo mundo aqui, o que a Bíblia fala. Está sobre justos e injustos. Graça comum, bem-vindo. Você não precisa ter comunhão com a igreja. Isso é irrelevante. Você trabalha, possui filhos. Ah, eu não preciso ir na igreja não. A igreja sou eu. A frase para esconder o pecado da comunhão. Sim, trabalhem. A Bíblia ela é clara. Para você comer, você precisa trabalhar. E trabalhe de forma honesta, justa e que o seu trabalho glorifique a Deus. Tenha filhos. Isso glorifica, são flechas que nós vamos enviar, porque nós cremos que nos últimos dias o Senhor levantará uma comissão e será as nossas crianças. Sim, faça tudo isso. Mas ame estar nesse lugar. Ame estar em comunhão. A igreja não é só você. A igreja é uma família. Olha o que a Ariadna leu em Efésios. Que agora nós somos membros de uma família. Então, você é uma família sozinho? O que você é considerado quando você é sozinho? Solteiro. Ninguém escreve lá no papelzinho quando você vai fazer uma entrevista, Bia tem uma família. Não, Bia é solteira. A partir do momento que ela casa, a sociedade enxerga ela como alguém que pode ser uma família com filhos, gerar pessoas naquele lugar. Então eu não sou igreja sozinha. Eu preciso de você, você precisa de mim. E é assim que nós vamos chegar nos últimos dias. Então, gente, estar em comunhão é algo bíblico. Lá em Hebreus fala sobre o ato de congregar. E eu quero expandir isso aqui, tá? Congregar não é só no domingo. Você precisa expandir a sua mente, que congregar não é somente no domingo. Gente, eu sei que a rotina da semana ela é puxada, é cansativo. Eu já vim passar de oração morrendo de sono. Eu falei, oh Deus, me dá graça hoje. Senhor Jesus, não vou nem fechar o olho. Mas eu entendi que eu sou membro de uma família. E eu preciso estar aqui. E eu preciso me dobrar aqui. Eu vou sim trabalhar para glorificar a Deus. Sim, eu vou ter filho para glorificar a Deus. Mas o Senhor tem um lugar acima. O Senhor tem um lugar mais alto no meu coração. O Senhor, Ele é digno de um lugar mais alto em mim. Então eu vou vencer o meu cansaço. Eu vou vencer a minha preguiça. Para que eu esteja envolvido na Bíblia por inteiro. Nós não podemos ser pessoas que pegam versículos isolados e aplicam em nós. Um versículo isolado não é o suficiente para discipular a sua vida. Um Reels de 30, 40, 1 minuto não é o suficiente para discipular a sua vida. Você precisa disso. Você não conhece, às vezes, nem o contexto da que a pessoa falou tal coisa. Mas porque encaixou na tua opinião e faz com que os seus pecados eles sejam tampados, você abraça. E às vezes não é mentira, mas você distorce aquele 1 minuto, aquele 1 versículo para caber no seu egoísmo, no seu ego, na sua insensibilidade. Isso aqui tem o poder de nos discipular de verdade. Todas as outras coisas são complemento para que nós sejamos edificados. Mas isso aqui tem poder para nos discipular. Isso aqui tem o poder de nos discipular de verdade. Então não substitua. Não substitua pelo seu celular, pela pregação de YouTube. Eu não vou na igreja, mas eu vejo pregação de YouTube. Legal! Isso mesmo, cresça em conhecimento. Ouça pessoas diferentes, mas não substitua a casa de Deus. Você não vai ser um crente santo ouvindo pregação de YouTube só, não. Mas é quando você estiver aqui, ó. O Senhor vai nos moldar a sua vontade. Jesus, falei bastante coisa. Vi ali.
Gente, eu sei que às vezes é, né, coisa, mas é coisado que a gente fica mesmo, viu? É coisado que eu fiquei também. E tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. E aqui nesse capítulo 4, a gente poderia trabalhar muitas coisas, né? Mas nós temos apenas aqui um pequeno momento da pregação. Eu também quero chamar a atenção para um versículo que Paulo ele vai falar. 1 Timóteo 4, 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, ou em algumas versões caducas, e exercitem-se na piedade. O exercício físico de pouco tem proveito, mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Ela tem promessa da vida presente e futura. Rejeite fábulas. Rejeite coisas mentirosas, enganosas, coisas inventadas sobre o Evangelho. Para de dar ouvido àquilo que o pessoal está inventando sobre Jesus. Mas pratique a piedade. O que seria essa piedade na prática? Ser piedoso tem a ver com uma santa reverência. Estar diante de Deus todos os dias. Pode não parecer sentido, gente, mas piedade é a prática do Evangelho. O que é alguém piedoso? É alguém que pratica o Evangelho. Só que como eu comecei aqui falando, a gente só pratica quando a gente entende que o Senhor nos vê. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos vendo uns aos outros, então a gente pode ter uma fé fingida. Mas quem é você? Quando você está sozinho no seu trabalho, na sua casa? Quem é você quando fecha as portas da sua casa? Como é a sua postura? Quem é você quando você está com seu namorado? Como é você quando você está com seu colega ali de trabalho? O Senhor te vê, como que é a sua postura? E Ele vai falar que, olha, o exercício físico, ele é de bom proveito. Mas se exercite na piedade. Porque ela tem uma promessa para agora e ela tem uma promessa futura. Então o exercício físico tem uma promessa para agora, vocês concordam comigo? Sim, a gente vai ter uma saúde, a gente vai ali cuidar do corpo, que é o templo. A Bíblia nos ensina a ter um apreço no sentido de cuidar para que isso glorifique a Deus. Mas a piedade, ela tem uma promessa eterna para nós. Uma promessa vindoura. Uma promessa que não se acaba. Uma promessa que não se dissipa. Então ela tem um valor maior sobre as nossas vidas. E olha aqui que Paulo, ele... calma aí, gente. Paulo não pede que Timóteo escolha entre um e outro. Devemos praticar ambos, mas nos concentrar na piedade. Às vezes você chega aqui e você acha que a gente está tentando fazer você escolher entre o seu trabalho e a sua fé. Entre o seu trabalho e a sua família. Entre o seu trabalho e a sua profissão. Não, gente. Não é sobre isso, não. A gente quer que você faça isso, mas que você coloque acima a piedade. Então não estou falando para você jogar essas coisas fora e viver como um monge, né? O Gi falou isso também, né? Viver um monge ali separado. Meu Deus, não posso me contaminar com nada. Não. Sim, se exercite. Sim, viva a sua família, o seu trabalho, a sua casa. Viva! Mas coloque acima aquilo que é proveitoso eternamente. Aquilo que tem uma promessa. Nós temos uma promessa vindoura para nós. Existe uma promessa que é superior para nós. A gente é só peregrinos. A nossa casa, ela não é aqui. A nossa recompensa, ela não é aqui. Então vivamos de forma piedosa, da forma com que as Escrituras nos ensinam. E aí eu quero abrir um parênteses. Eu quero fazer um alerta aqui essa noite, baseado nesse texto de 1 Timóteo 4. Eu quero fazer um alerta para você que é jovem. Tá esperando? Timóteo 4,12. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Uau, isso que, gente, tão bom pra mim, né? Você começa o ministério jovem, aí Paulo, você não despreze. Oh, Senhor, obrigado. Não serei desprezado.
Não despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu quero fazer um alerta para você que é jovem, por quê? Quando a gente é jovem, a gente está numa fase onde a gente é muito tentado. Então a gente é tentado por todos os lados. A gente está numa certa busca por autenticidade, a gente está com o coração às vezes um pouquinho superior, né? O pai e a mãe não entendem, não sabem. A gente acha que a gente sabe, que a gente entende, que a gente escolhe melhor. A gente acha que não tem nada a ver muita coisa. E ali não tem nada a ver. Fazer tal coisa não tem nada a ver. Ficar de papinho torto não tem nada a ver. Relacionamento, assim, se ela me ama e ele me ama, tá tudo bem a gente, né, avançar os níveis. Tá tudo bem. A gente é tentado a viver ali no limite, naquela cerca que o Lê pregou. Nossa, eu tô citando bastante pregação do povo, né? A cerca que o Lê pregou. O jovem, ele é tendencioso a ficar assim, até onde eu posso ir? Não, a mãozinha até no joelhinho, eu posso ir? Você não quer, tipo assim, cara, eu quero que a gente fique afastado. Não, você quer um limite. Você quer até onde você pode ir. E nisso a gente é o quê? Atentado. E quando nós somos tentados, é nos roubada a nossa juventude diante da face de Deus. Todas as nossas fases, elas precisam ser vividas diante da face de Deus. Então vive a sua solteirice, viva a sua juventude, viva a sua adolescência, viva o seu casamento, viva a sua velhice diante da face de Deus, porque o Senhor, Ele nos chama para que todas elas glorifiquem. Então sejamos santos, vamos valorizar a pureza, vamos ter um bom procedimento. Não é porque você é jovem que você não pode, que você não deve ler as Escrituras e se dobrar a isso. Se você está aqui, você é jovem, presta atenção. Você vai ser tentado por imoralidade sexual. Você vai ser tentado. E você precisa correr, você precisa pedir ajuda para que o Espírito Santo te faça arrepender. Ele está preocupado com a sua salvação. E não se você vai ser feliz ou não. Você vai ser feliz porque o Evangelho faz a gente ser muito feliz. Mas se dobre a sã doutrina. Tenha um bom procedimento. Que na sua casa, que na roda de amigos, você seja reconhecido por um bom procedimento, pela pureza, por você ser separado, por você não se deixar moldar. 2 Timóteo 2:22 vai falar: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Sim, você vai ter contato com pessoas que não são cristãs. Você vai ter, deixa eu te falar, na academia, no trabalho, você vai ter. Não rogo para que vocês sejam tirados do mundo, mas que vocês aprendam a viver nele. Então vocês vão ter contato, mas se aproxime daqueles que invocam o Senhor. Tenha uma amizade profunda daqueles que andam na pureza, na devoção, na piedade. Guardem, gente, presta atenção, guardem a pureza de vocês. Guardem o que vocês veem no celular. Guardem aquilo que vocês acessem. Guardem a mente, os olhos, o coração de vocês. E se você é adulto, também guarde. Porque no final, todo mundo precisa ser guardado. O jovem é muito tentado, mas você também vai ser tentado. Então guarde os seus olhos. Guarde os seus pensamentos. Transforme todos eles pela renovação que é concedida pela palavra de Deus. Amém? 2,14 fala: jovens, vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o inimigo, o maligno. Vocês são fortes. É uma janela de vida onde a gente tem um vigor muito grande. Então assim, eu lembro que eu ficava até 4 horas da manhã, no outro dia eu acordava e eu tinha uma facilidade. Hoje eu faço, viu? Se Deus falar faz, eu faço. Mas assim, não é a mesma facilidade que eu tenho quando eu era jovem. Então busque essa força
e use-a perante de Deus. Em vez de ficar papinho atravessado, gente, use para glorificar a Deus. Papinho atravessado, papinho atravessado. Essa é a vontade de Deus para nós essa noite. Que a nossa prática, ela seja compatível à fé que nós professamos. Se você professa Jesus, você precisa entender como Jesus, ele andaria se ele estivesse no meio de nós. E você precisa imitar. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas vejam que aquilo que nós cremos, aquilo que nós gritamos lá fora, é verdade. É aqui que as pessoas vão ver que a gente tem relevância. Não é porque a nossa mídia é boa, não é porque isso aqui pode ficar mais bonito. Não, mas é porque a gente vive de verdade, gente. A relevância está em ser de verdade. E ser de verdade é ter uma vida piedosa. Segunda Coríntios 3:2-3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Nós somos enviados ao mundo como uma carta, que é lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Aqueles que possuem o Espírito Santo transmitem uma mensagem. As pessoas precisam olhar para nós e ler Jesus. E se nós falharmos, nós vamos nos arrepender, mas elas precisam ver o Evangelho escrito em nós por meio do Espírito Santo. Então permita com que o Espírito Santo escreva as palavras no seu coração, a lei do Senhor no seu coração, os preceitos de Deus no seu coração. Todo mundo agora abre comigo o último versículo dessa carta de 1 Timóteo, que eu quero que vocês leiam, que enquanto vocês ouvem a minha voz, eu quero que vocês também gravem de forma visual esse versículo. O Senhor conta conosco para que a gente anuncie o Evangelho verdadeiro, sem fermento, sem adição do que a gente pensa, do que a gente quer, mas de forma genuína. 1 Timóteo 4,16. Timóteo, atente-se bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Nós temos direitos como cristão, mas também nós temos deveres. Pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Uau! Pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que o ouvem. Paulo, ele não está falando de forma direta sobre a salvação, né? Da pessoa, uma salvação de alma. Logicamente vai resultar na salvação dela individual. Mas Paulo, ele está falando assim: Timóteo, se você perseverar e permanecer na sã doutrina, você vai se salvar das fábulas mentirosas, do sabor evangelho. Isso fará também com que aqueles que estão próximos de você não caiam. Então você salvará a si mesmo de doutrinas mentirosas e você salvará aquele que está próximo de você. Nós temos uma missão. E essa missão é termos discernimento nesses dias para entender aquilo que é verdade e aquilo que tem sabor verdade. Para que a nossa mente ela seja salva de doutrinas que nos fazem perecer. E para que a nossa casa, nossa família, nossos filhos também não estejam submetidos a essas doutrinas. Eu quero que vocês coloquem de pé comigo, por favor.